noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? É um motivo de muita alegria nós estarmos mais uma vez para adorar e engrandecer ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Nessa noite nós queremos começar adorando ao nome do Senhor, que você possa declarar aí na sua casa que Deus está aí, porque eu creio que Ele já está aqui, e que você possa estar declarando que Deus está aí, assim como o ar que você respira, como as coisas que você vê, porque Deus a gente não vê e a gente tem o hábito de achar que Deus não está, né? Porque a gente não vê, mas Deus Ele está aí na sua casa, Ele está aqui onde nós estamos preparando, hoje nós preparamos este culto em adoração ao Senhor, que você possa receber da parte de Deus nessa noite, amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você pode até não acreditar, mas Deus está aí, da mesma forma que Ele está aqui. Tem horas que a gente se encontra numa situação que a gente acha que Deus não está com a gente, mas Ele está. Ele não abandonou Daniel na cova dos leões, Ele não abandonou os amigos de Daniel quando ele foi lançado na cova, lá na fornalha de fogo. Ele estava lá, Ele não abandonou, Ele está aqui, Ele está aí, que você possa proclamar com a sua boca que Ele está aí, mas creia, porque tem momentos que a gente não acredita que Deus está, tem momentos que a gente acha que a gente está sozinho, essa é as coisas que passam na nossa mente, que a gente está sozinho, mas Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Daniel não ficou desamparado. Os amigos de Daniel não ficou desamparado. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus desamparando o seu povo. Deus estava lá. Deus estava lá. Mesmo nos maiores momentos de maiores dificuldades, Deus estava lá. Eu gostaria de adorar este louvor, Você Me Leva ao Deserto. Eu li uma mensagem ontem de uma amiga minha que está nos assistindo agora. E ela colocou uma palavra que chamou muito minha atenção quando eu li. Eu li várias vezes a mesma mensagem por causa daquela palavra. Ela colocou tempestade. E quantos de nós estamos passando por momentos de tempestade? Por momentos de aflição, por momentos de desespero, momentos que a gente acha que a gente está sozinho. Momentos que a gente olha para um lado e para o outro e a gente não vê solução. Momentos que a gente acha que Deus esqueceu da gente. Que a gente acha que Deus não ouve mais as nossas orações. O povo de Israel ficou anos no Egito. Anos. E quando eles saíram do Egito, quando eles acharam que não tinha mais o que fazer, porque o exército de Faraó estava vindo na direção deles e na frente deles só tinha um mar. Moisés, através daquilo que Deus mandou, Moisés foi lá, tocou nas águas e aquelas águas se abriram. Deus sempre nos dá um escape, mesmo dentro de todas as dificuldades. Deus levou aquele povo naquele lugar, diante daquele mar, para mostrar para eles que eles não estavam sozinhos.
para mostrar para eles ali que Deus era com eles, porque Deus abriu o mar. Aquele povo passou por aquele mar em seco. Eu e você não estamos sozinhos, apesar de às vezes parecer que as nossas orações não são mais ouvidas faz tempo. Apesar de parecer que a gente está orando para as paredes, Deus está lá. Deus está lá. Assim como Deus esteve com aquele povo todo o tempo. Deus cuidou daquele povo no deserto. Deus cuidou daquele povo todo o tempo. Mesmo eles não vendo, mesmo eles sendo ingratos, Deus estava lá. E eu quero dizer para você que Deus está com você. Deus está aí. Às vezes a gente não entende porque que Deus nos coloca em determinadas situações, mas Ele está lá. Ele está lá. Que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Deus está aí. Na sua dor, na sua angústia, nas suas aflições. Deus está aí. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profundo é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me
acabou. Aleluia. A fidelidade do Senhor não acabou. Às vezes a gente não entende, não vê isso, mas Ele continua fiel. Ele continua cuidando das nossas vidas. Tem horas que parece que Deus tirou férias das nossas vidas e a gente não... Sabe aquelas férias que é muito prolongada? Tem hora que a sensação que a gente tem é que Deus tirou férias, mas Ele continua lá. Assim como Ele esteve presente na vida do povo de Israel todo o tempo. Ele está na minha e na sua vida. Ele continua aqui. Continua aqui. Nada está perdido. Nada está perdido. Tudo tem um tempo. E em nome de Jesus nós vamos passar por este tempo com Deus nos sustentando todo momento. Amém? Nós agradecemos por essa rica oportunidade, né? Que Deus nos coloca mais uma vez nessa noite. Nós agradecemos por mais esse dia que nós vamos receber o nosso pastor José Carlos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos estar compartilhando, do recado de Deus, uma mensagem de bênção para nós, de esperança para nós, e nós queremos compartilhá-la com os irmãos na autoridade do Espírito Santo. Então eu quero te convidar a ler conosco, abrir conosco no livro de Mateus, para nós podermos estar falando, sobre a palavra de Deus. Mateus no capítulo 10, a partir do versículo 2. Mateus capítulo 10, nós vamos ler do versículo 2 ao 4. E depois você vai abrir lá também no Evangelho de João, também no primeiro capítulo. Aí você vai deixar esses dois abertos aí, Mateus capítulo 10, do versículo 2 ao 4, e o Evangelho de João no capítulo 1. Enquanto você procura, você acha aí, nós vamos estar orando a Deus para que Ele tome a direção dessa live e que tudo ocorra segundo a vontade, segundo o propósito, segundo tudo aquilo que Ele quer para nós nessa noite. Amém? Feche os teus olhos onde você está, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, e através da pessoa bendita e gloriosa do Deus Espírito Santo que se move neste lugar. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa usar as nossas vidas como um instrumento do Senhor, um instrumento de bênção, um instrumento de transformação, um instrumento de libertação, um instrumento de cura. Que esta palavra, Pai, realmente possa atingir o mais profundo de corações, de vidas, de almas. Que o Senhor possa nos dar a autoridade do Teu Espírito para estar ministrando, meu Pai, sobre estas vidas. Revele-se a nós os mistérios mais profundos da Tua palavra. E que toda sorte de pessoas sejam alcançadas, sejam atingidas, sejam impactadas com o poder da Tua palavra. Pois declaramos que há poder no Teu nome e que há poder no Teu sangue. Perdoa, Pai, os nossos pecados e as nossas falhas. E pela Tua infinita misericórdia, torna-nos dignos de ser um instrumento, de ser um veículo do Senhor nesta noite. Torna-nos dignos de ser um ministro da Tua palavra. Torna-nos dignos de sermos, sim, um instrumento enviado do Senhor. Nós oramos a Ti, Deus Santo, e já Te agradecemos pela Tua infinita misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos então estar lendo primeiro, no Evangelho de Mateus,
Nós queríamos também agradecer a todas as pessoas que estão entrando aqui, que nós estamos vendo. Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente receber aí uma palavra, né, para o seu coração. Se prepare, porque Deus tem uma bênção para nós nessa noite. Deus tem esperança, Deus tem solução hoje para todo mundo. Então, realmente se prepare e Deus te abençoe a todos que estão aqui entrando ao vivo conosco. Que Deus possa realmente fazer maravilhas na sua vida. Amém? Mateus capítulo 10, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Antes de nós entrarmos nessa mensagem de Mateus, deixa aí aberto ainda, não tire. Nós precisamos te passar o tema dessa mensagem dessa noite. O tema é este: o que é torto, Jesus conserta. O que é torto, Jesus conserta. Mas então poderia haver as indagações logo no início, mas por que está falando isso, pastor? Por que você está fazendo questão de enfatizar? Nós sabemos que Jesus, ele conserta, sim, ele tem poder de transformação, porque nós vemos homens de Deus na história, e um deste homem de Deus é Salomão, que quando no seu período lá, já no final da sua vida, no final do seu reinado, já afastado de Deus, já apegado à idolatria, este homem que foi tão usado pelo Espírito Santo, ele declarou no livro de Eclesiastes que aquilo que nasce torto não tem conserto. E aí agora você vai me perguntar, mas então a Bíblia está errada, está havendo confrontação, você está com uma mensagem dizendo que Jesus, ele conserta, ele endireita tudo aquilo que está torto. E na palavra, no livro de Eclesiastes, através de Salomão, alguém que estava já desviado de Deus, Deus permitiu que ele escrevesse que aquilo que nasce torto não tem jeito. Vamos ler primeiro lá Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 15. E nós vamos te explicar. Eclesiastes, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. 3 livros foram atribuídos a Salomão. O primeiro ali na flor da sua mocidade, na sua juventude, no seu fervor, né? No seu fervor sentimental, no seu fervor amoroso, né? No seu fervor já que ele estava começando a reinar, né? No auge da sua juventude, ele escreveu Cantares, que ele conta o relacionamento, né, do namoro, noivado e casamento de Salomão, né, com a sua amada. E é lógico que isso tem um sentido espiritual do amor de Deus, do relacionamento do Senhor Jesus conosco, a igreja. Então Salomão, então, ele escreve no ápice da sua juventude, no ápice do seu vigor, né? E ele escreve, então, o livro de Cantares. Durante a sua maturidade, um período maduro, um tanto quanto abrangente, e embora nós sabemos que nem todos os provérbios
né, eles são de Salomão, alguns, né, eles pegavam e colocavam aí na sua coletânea. Salomão, então, na sua sabedoria, escreve Provérbios, que tem resposta de Deus para tudo. O livro de Provérbios, ele tem resposta de Deus para tudo. Porém, no final ali da sua vida, afastado de Deus agora, totalmente com uma vida de idolatria, adorando a Deus e das mulheres pagãs que ele arrumou, ele escreve o livro então de Cantares. E aí que eu quero entrar para você, por que Deus permitiu que ele escrevesse isso aqui? Eclesiastes 1,15, aliás, ele escreve o livro de Eclesiastes. E já no final já da sua vida, lá mais ou menos em 935 a.C., ele reinou até 930, e ele estava já na sua velhice aqui, ele escreve então o livro de Eclesiastes. E aí voltamos novamente, nós temos que explicar isso, por que Deus permitiu que ele escrevesse uma coisa que não é verdade. Porque Eclesiastes 1,15, ela não é verdadeira. Porque nós sabemos que Jesus transforma tudo e qualquer coisa. Porque Eclesiastes, presta bem atenção nisso, Eclesiastes são os registros de Deus do argumento homem. Deus pegou o argumento do homem e permitiu-se registrar na sua palavra. Vou repetir de novo, bem devagar para você entender. Eclesiastes, como o caso de Eclesiastes 1,15, não é revelação do Espírito Santo, não é revelação de Deus. É um registro que Deus permitiu que colocasse na sua palavra do argumento do homem. E aqui do argumento de um homem que já estava desviado de Deus. Por isso agora aqui escreve tanta bobagem. Então é por isso que nós estamos te mostrando, que mais você vai ler lá e fala assim, não, mas a palavra fala diferente. Então Eclesiastes é isso. Você vai achar muitas coisas abençoadas, verdadeiras, e vão achar coisas que não são do Espírito Santo, são só do homem. Isso aqui é uma opinião do homem. Isso aqui é uma opinião pessoal. Isso aqui é a opinião de alguém que estava afastado do Senhor. É a opinião de alguém que estava longe do Senhor. Então é importante que você entenda isso para chegar onde nós queremos chegar. Para que você possa realmente receber o recado de Deus. Então Eclesiastes são os registros de Deus do argumento do homem. Você pode até anotar isso no seu papel, aí na sua Bíblia, para amanhã você não confundir. Porque alguém vai ler isso aqui e vai querer te pegar. Porque isso aqui vai contra Jesus. Vai contra a verdade. Do poder de transformação do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para mudar qualquer coisa, qualquer situação, qualquer pessoa, não importa se de nascença ou não importa se ficou torto no meio do caminho, Deus tem poder para qualquer tipo de sobrenatural. E não há maior milagre que transformação de uma vida humana. Este é o maior milagre de todos. Porque esse só Jesus consegue fazer. Este só o Espírito Santo consegue fazer. Os outros, alguns, Deus me diga que até a medicina consegue fazer algumas coisas. Alguns a psicologia consegue ajudar, mas transformação de uma pessoa por inteiro, somente o Espírito Santo consegue fazer. Somente Ele. Não tem pastor, não tem ninguém, somente o Espírito Santo. Por isso que essa mensagem de hoje ela é tremenda para os nossos corações. Ela é tremenda para as nossas vidas. É algo realmente do trono de Deus para os nossos corações. Então você vai achar lá, e é interessante que no mesmo Eclesiastes, no capítulo 3 também, do versículo 19 ao 21, ele compara ali o homem como se fosse um animal, compara a alma do homem com a alma do animal. Nós sabemos, irmãos, que não se pode comparar isso. Porque o homem é o único ser humano é o único ser que é eterno, com ou sem Jesus.
e o animal acabou, morreu, acabou, não tem vida mais. E aqui ele compara, né, a alma do ser humano com a alma de um animal, e não sabendo se quem vai para o alto, quem vai para baixo, se os dois vão para o mesmo lugar, uma tamanha bobagem. E isso confronta com uma sabedoria que ele tem lá, que ele escreveu em Provérbios 15, 24. O que ele escreveu em Provérbios 15, 24? Olha só a diferença de um homem que está com Deus e de alguém que está afastado de Jesus. Irmãos, quando nós estamos afastados de Jesus, nós mudamos os nossos pensamentos. E falamos e fazemos um caminhão de besteira, um caminhão de bobagem. Aqui nós vemos aqui agora, Provérbios 15, 24, um homem que estava com Deus. Olha a diferença de um homem que estava com Deus. Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, salvação. Para que se desvie do inferno embaixo, condenação. Olha a sabedoria de um homem que está com Deus. E nós lemos antes a ignorância, a falta de visão de um homem que acabou de perder o contato de Deus. Nós estamos te explicando isso para você entender aonde Deus quer chegar. Para você entender, porque amanhã você vai ler isso aqui e vai dizer, peraí, mas está vendo dois conceitos na Bíblia? Está vendo duas coisas na Bíblia? Isso aqui é de Deus. Os dois que nós lemos primeiramente eram do homem. O Eclesiastes 1:15 e o Eclesiastes 3, do 19 ao 21, é a opinião do homem. Porque tanto é que ela não é verdadeira, ela não procede. É a opinião de um homem que estava afastado de Jesus, afastado dos caminhos do Senhor, por isso muda os seus pensamentos, muda a sua forma de ver as coisas, muda suas formas de ouvir, né, de percepção de uma maneira geral, ele perde toda a percepção espiritual. Mas voltando aqui agora para chegarmos aonde Deus quer conosco. O Senhor nos deu características de 10 apóstolos. E depois ele quer ministrar no final o que ele quer nos passar com isso. Então ele nos deu características de 10 apóstolos. Ali nós sabemos que são 12. E você inclui o apóstolo Paulo, que foi chamado depois, 13, né? E como Judas sai, então acaba ficando 12 mesmo. André. Quem era André? Quais que eram as características de André? André era aquela pessoa que era introvertido, tímido, introvertido, amigo das pessoas, tinha apenas um talento. Ele não conseguia fazer muitas coisas. Ele tinha apenas um talento. E ele vivia fora dos holofotes. Mas, porém, ele tinha uma característica que é essencial ao reino de Deus, por isso ele foi chamado. Ele tinha uma característica especial. Ele conduzia as pessoas a Jesus. Do seu jeito, da sua maneira, tímido, introvertido, uma pessoa polido, educado, o contrário do seu irmão Pedro, uma pessoa sensível, e não tinha lá muitos talentos, apenas um talento. Mas ele foi chamado por Jesus porque ele tinha uma grande qualidade de conduzir as pessoas, de levar as pessoas para o lugar certo. Tanto é que antes de Jesus, ele estava com João Batista. Quando Cristo apareceu e foi batizado por João, João mesmo indicou, olha, pode seguir isso aí. Não sou eu mais agora, pode seguir ele.
e eles foram seguindo Jesus. Quando o João Batista batizou lá no Rio Jordão, lá, falou assim, olha, estava André e João, agora vocês vão aí, vão seguir esse aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse aí que vocês vão seguir agora. Agora importa que eu diminua, que ele cresça. Agora é com ele, não é comigo mais. Então essa pessoa simples, guarda aí as suas características, simples, introvertido, amigo, apenas um talento, não sabia fazer muitas coisas, Estava sempre fora dos holofotes, ele era sempre o segundo. Ah, quem que é André? Ah, não, André. Ah, tá, o irmão de Pedro. Então não era o André, era o irmão de Pedro. Pedro que era o principal, Pedro que era o holofote, Pedro que estava com a cabeça, Pedro que aparecia, Pedro que tinha 5 talentos, Pedro pregava, evangelizava e era mestre, e Pedro tinha os talentos todos. Os talentos todos. E Pedro que era o cara. Pedro que ganhava multidões com mensagens. Pedro que sua sombra curava. Então Pedro era o cara. Quem que era André? Ah, quem que era André? O irmão do Pedro. Ah, não, isso aí é o irmão do Pedro. E quantas vezes, irmãos, você não passou a sua vida inteira na passa ainda? Estamos sempre em segundo, terceiro plano. Quem é você? Ah, não, esse aí é o irmão do fulano. Ah, isso aí, irmão, não sabe nem o seu nome. Sabe que eu sou irmão do fulano, que é irmão do ciclano. Às vezes sabe, mas não quer nem falar o seu nome, porque o irmão, o seu é mais importante. A sua irmã é mais importante. Então fala, isso aí é irmão do fulano, irmão do ciclano. Isso aí é filho de fulano, isso aí é filho do ciclano. Mas não fala nem o seu nome. Sabe por quê? Porque você é um André na vida. Alguém simples, alguém humilde, alguém que não chama atenção, alguém introvertido, ali mais fechado, mas porém conduz as pessoas para o lugar certo. Quem André levava pessoas para Jesus? Quem ele levou para Jesus? Ele levou a Jesus, ele e João. Está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 38 e 40. Quando fala ali que haviam 2 pessoas, eles. Então, o primeiro que ele levou a Jesus foi ele mesmo, ele e João. Eles ouviram lá o conselho de João Batista, fala assim, ó, segue ele. Então, você vê no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 38 a 40, ele e esse outro que fala, que não fala o nome aí, é João. E ele e João, então, eles vão até Jesus. Então, primeiro ele levou ele e João a Jesus. Depois ele levou Pedro a Jesus. João capítulo 1, versículo 41 e 42. É quando ele leva Pedro a Jesus. Ele leva aquele jovem com 5 pães e 2 peixes. João capítulo 6, versículo 8 e 9. Também ele leva esse jovem a Jesus. E por fim ele leva aqueles gregos, os gentios, a Jesus. João capítulo 6, versículo 21 e 22. Então, André, ele levava as pessoas a Jesus. Ele levava as pessoas até o Senhor. Porque você, quando olha para Pedro, mas Pedro, cara, e Pedro que fazia, acontecia. Irmão, presta bem atenção. Se não houvesse um André, poderia não ter o Pedro. E quantos Pedros, quantos famosos hoje, quantos grandes hoje saíram, conheceram Jesus através de Andrés, pessoas pequenas, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas no anonimato, pessoas não conhecidas. E ganharam grandes homens, grandes mulheres para o Senhor Jesus. Então presta bem atenção. É que hoje, muitas vezes, na verdade, todo mundo quer ser Pedro. Porque o Pedro está em evidência. Ele aparece. Ele está no altar. Toda hora tem holofote nele. Ele faz, acontece. Todo mundo quer ser Pedro. Mas na verdade, irmãos,
nem todo mundo pode ser Pedro, porque o Pedro vão ser poucos. Porque o Pedro ele vai pastorear a igreja, ele vai dirigir, ele vai, sabe, o Pedro vai ser poucos. Mas André, todo mundo pode ser André. Todo mundo pode ser alguém que leva uma pessoa a Jesus. André, todo mundo pode ser. Mas Pedro são poucos. Que são escolhidos por Deus para liderarem, para governarem, para pastorearem. Não dá para todo mundo ser Pedro. Não podemos colocar todo mundo no altar. Mas André, todo mundo pode ser. André, todo mundo pode ser. E, aliás, sem os Andrés da vida, irmãos, o que seria da igreja, o que seria dos vários Pedros, o que seria dos grandes, né? Muitos grandes não haveriam se não houvesse Andrés. Então, tenha orgulho de ser um André, um talento, só um talento, conduzir pessoas ao Senhor, só esse talento, timidamente, com humildade, com educação, tinha esse talento. Mas esse talento ele não foi desprezado, porque o Senhor Jesus chamou André como um dos seus discípulos. Já falamos de Pedro, mas tem um detalhe sobre Pedro aqui, que tinha daí os 5 talentos, né? Pedro fazia tudo, foi chamado para isso. O nome de Pedro o nome dele era Simão, quer dizer ouvindo, e Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, que quer dizer pedregulho. Ou seja, quando Jesus fala assim, olha, você é pedra, em cima de você eu vou construir a minha igreja, né? E a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Na verdade, é uma pedra, né? Uma pedrinha, um pedregulho, sendo firmado em cima da pedra, da rocha, que é realmente Jesus. Então Pedro foi transformado, né? E quando nós realmente temos um encontro com Jesus, nós somos transformados, e hoje mais pessoas serão transformadas para a honra e glória do nome dele, porque vão ter um encontro com Jesus. Então Pedro teve seu nome mudado, né? Teve seu nome transformado, e todo mundo conhece de Pedro as suas características, né? Pedro tinha um temperamento forte, né? Temperamento muitas vezes tendendo para a violência, né? Ele não guardava o que tinha na boca, né? E tinha também, não era estudado, não era letrado, então ele era 2 vezes ignorante, por ser ignorante mesmo da sua forma de agir, de conduzir, e por falta de conhecimento, por falta de estudo. Então Pedro é essa pessoa estourada, né? Pessoas que falavam assim, eu estou contigo, e na hora negou Jesus, e que achava que estava pronto, não estava pronto nada, e que às vezes era usada pelo Espírito Santo, às vezes era usado pelo diabo. Esse era Pedro. Só que Pedro, ele era tirado, sabe? Ele não ficava com o pé atrás, ele não ficava pensando muito, ele fazia logo o que tinha que fazer e pronto. Esse era Pedro. Cheio de qualidade, cheio de defeito. Ao contrário, totalmente ao contrário do seu irmão. Totalmente diferenciado do seu irmão. Esse com tantos defeitos e qualidades ao mesmo tempo, e foi chamado para ser o líder da igreja. Uma outra pessoa, Filipe. Filipe era o quê? Quais as qualidades de Filipe? Filipe ele era prático, sabe? Ele era sensato, inteligente, objetivo, racional. Ou seja, as coisas para ele tinham que... é isso, pau é pau, pedra é pedra, tinha que ser a razão mesmo, né? Filipe hoje, se fosse hoje, né? Acho que teria um pouco mais de dificuldade de começar hoje, porque com ele não tinha esse negócio de mistério, não tinha esse negócio, para ele é complicado. Para ele 2 e 2 é igual a 4, ponto, acabou. Para ele não tinha nada que saía fora disso. Sabe, para ele tinha que ser ali, em cima da razão, em cima do conhecimento, em cima da inteligência, em cima do racional. Ele era tipo os romanos, ele não saía muito fora disso. Saiu muito fora, por exemplo, né? Nós não vamos falar de dinheiro aqui, mas é só um exemplo. A matemática do evangelho é contrária à matemática daí fora. Quanto mais você dá no evangelho, mais Deus te abençoa. E aí fora, quanto mais você guarda, mais você tem. São 2 conceitos diferentes, 2 formas diferentes de agir.
Então esse tipo de coisa já era complicado para Filipe. Pera, como é que é isso? Na minha sensatez, na minha inteligência, quanto mais eu dou, mais eu perco. Quanto mais eu entrego, eu fico com menos. Então ele era esse tipo de pessoa. Ela era uma pessoa sensata, era uma pessoa prática, é uma pessoa, né, racional, né? Hoje, quando as pessoas usando ainda o senso racional, o senso prático, ele não dizima porque faz as contas e o que ele pode comprar com aquele dízimo. Então ele é prático, ele é racional, né? Ele ainda não teve ainda uma transformação espiritual. Então, por isso ele faz as contas de tudo, né? Antes de qualquer coisa. Então esse era Filipe, né? E era realmente uma pessoa diferente de André e diferente de Pedro. E como que ele foi chamado? Ele foi chamado em João capítulo 1, 43 e 44. O próprio Jesus passou e chamou, e Filipe veio. Só que ele foi mesmo que ele tinha que ver. Se ele não visse, ele não ia acreditar, porque ele era prático, ele não tinha esse negócio, ele tinha que ver. Então Jesus chamou, Filipe veio, ele acompanhou Jesus, e depois que ele viu, aí mudou. Aí mudou porque ele viu. E o que ele faz depois que ele viu? Fala que ele achou Natanael. Na verdade, irmão, esse Natanael aí, ele é o mesmo Bartolomeu lá do texto que nós lemos em Mateus. Porque, na verdade, Natanael e Bartolomeu, um é o nome e o outro é o sobrenome. Tá? Então, quando você vê na Bíblia Natanael e Bartolomeu, no caso aqui, João fala Natanael e Mateus fala Bartolomeu. Então, Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. Então guarda isso, por exemplo, como no meu caso, por exemplo, né? José Moreira, né? José Carlos Moreira. Então, um José Carlos, um é o nome e o outro é o sobrenome, né? E aqui é a mesma coisa, Natanael Bartolomeu, um é o nome e outro é o sobrenome, então você vai achar então aí na Bíblia aí, esses dois nomes tratam de uma mesma pessoa. Então fala que ele achou Natanael, né? João 1, 45, 46, e ele foi testado por Jesus, e falhou aquela parte da multiplicação. Ele falou assim: olha, Natanael, a multidão está aí, nós precisamos de alimentar essa multidão. Como é que a gente vai fazer? Está lá em João capítulo 6, versículos 5 e 7. Ele fala assim: olha, bom, 200 dinheiro não vai dar para esse povo, não. 200 dinheiro era um salário de quase um ano, dá mais de 7 meses. Que um dinheiro era um salário que dava valor de um dia de trabalho, aproximadamente. Então, quando fala 200 dinheiro, era aí de 7 meses para lá. Então, rapidamente, ele era prático, né? Ele era inteligente, ele fez as contas. Não precisava de tanto de dinheiro. Mas estava sendo testado por Jesus. Na verdade, Jesus queria saber se ele cria no milagre, se ele ia... Já estava começando a entender as coisas espirituais. E aquilo não estava já entendendo as coisas espirituais. Então, por isso, ele vai para esse lado. Ele é procurado por aqueles gregos, né? João 12, 21 e 22. Só que ele passa a bola para André, chama André e passa a bola para André. E depois Filipe, ainda no final, em João 14, 8, quase na hora da morte de Jesus, depois de 3 anos com Jesus, ele ainda estava engateando, ele ainda estava tateando, andando às cegas. Por quê? Ele faz uma pergunta a Jesus: Senhor, como é que nós vamos saber, né? Ver o Senhor? Aí que você responde: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então, assim, até naquele momento ainda, ele estava engateando, ele estava tateando no escuro com as coisas espirituais. Né? E esse era um homem que foi chamado prático, sensato, inteligente, objetivo, racional, mais um diferente, que foi chamado pelo Senhor. O outro que era Natanael Bartolomeu. Esse aqui, irmãos, mais um outro diferente. Ele era sonhador, aqueles visionários, aquele cara que viaja, cheio de visões, sempre que é pessoa assim, sabe? Ele tem visão daquilo que é de Deus, que não é, ele viaja, né? Ele viaja sentado sem sair do lugar. E esse era Natanael, um sonhador, um visionário, santo, era um homem santo, um homem desprendido, não ligava para nada, né? E sem pressa, alguém que tinha alegria de viver, e era um camarada tranquilo. Estes eram características
né, analisadas de Natanael. Este era o cara. Esse como ele era. João 1, no capítulo 47, fala que ele era o quê? Sem dolo. O que é sem dolo? Era alguém que não tinha má fé, não tinha malícia, não era hipócrita, alguém que não tinha engano, era o que ele era mesmo, acabou, não tinha máscara, né? Tinha uma face só, e era puro, e ele tinha mais uma qualidade importante, ele aceitava cada um como era. Então, cada pessoa, ele aceitava como era. Então, este era aí Natanael, né? Ou Bartolomeu, tanto faz. E em João 1,45, você vai ver o seu amigo, que nós falamos antes, Filipe, chamando ele, olha, achamos o Messias. Aí aqui é lógico que, conjecturando, né? Nós temos que ele pensou assim, pô, esse meu amigo frio que é Filipe, esse cara sensato, esse cara prático, o que esse cara está dizendo? O que esse cara está dizendo? Eu gosto muito de Filipe, mas não estou entendendo a dele, não. Então nós temos que ele pensou um monte de coisa, quando o Filipe chamou, ele disse, achamos o Messias. E em João 1,46, ele dá a resposta para Filipe. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aqui, irmãos, vai entrar um grande defeito de Natanael. Qual defeito que é esse? Preconceito. Ele era alguém preconceituoso. E temos muito tipo de preconceito, por exemplo, de rico com pobre, intelectual com alguém que não é culto, irmãos que acham que é mais santo e espiritual do que os demais. Isso tudo é preconceito. E Natanael, como ele não era perfeito, logicamente, ele tinha esse grande defeito, preconceito. Só que aqui toma uma pancada, em João 1,46, e toma uma cacetada na cabeça. Filipe já tinha experimentado e sabia, e como ele era prático, ele era inteligente, ele não perdia muito tempo com conversa fiada, com indagação, com discussões. O que ele falou? Olha, vem e vê. Vamos que eu vou te levar até ele. Você vai ver e tira as suas próprias conclusões. Aqui, irmãos, ele quebrou o preconceito. Aqui ele começa a quebrar o preconceito de Natanael. Em João 1,48, fala que ele tem um encontro com Jesus. Aí eu falo assim, eu acabei de te ver agora. Jesus teve uma visão. Você estava sentado lá debaixo daquela árvore, lá debaixo daquele... Você estava sentado lá. Aí ele assustou. Porque ninguém estava com ele. Ninguém contou para Jesus, ninguém nada. Falou assim, que é isso? O negócio aqui, então, o negócio aqui é diferente. Esse cara me viu lá, não falei nada, ninguém sabe. E me viu debaixo da árvore. Antes você vir que eu já tinha te visto lá sentado debaixo daquela árvore, tal. Falou onde que ele estava, falou a hora que ele estava, falou tudo. Aí ele assustou. Em João 1,49, também, irmãos, ele não perdeu tempo, ele assustou e já creu rápido. Não ficou mais com dúvida, não. Ele já creu rápido e recebeu as promessas espirituais. Esse era aqui as qualidades de Natanael e o seu defeito, né? Preconceito. Uma outra pessoa, Mateus o publicano. O que é publicano, irmãos? Publicano era cobrador de impostos. Nesse caso aqui, Mateus era um judeu, era pior ainda, que ele trabalhava a serviço de Roma, que era quem estava realmente, que eram os seus ali, que eram os donos, né? Que eram aqueles que comandavam o mundo na época, que eram os patrões, os donos do mundo era Roma. Então aqueles que estavam colocando eles sob cativeiro, sob escravidão, né? Debaixo de jugo, Mateus trabalhava para os romanos. Aquele que tinha conquistado eles, né? Aqueles que tinham tirado a liberdade deles, e Mateus então trabalhava para Roma por uma questão de dinheiro, uma questão de enriquecimento.
uma questão de mesquinharia. Então o caso dele é complicado, porque ele era judeu e ele não tinha lugar entre os judeus. Por quê, irmãos? Um publicano como Mateus era tão complicado que ele não podia ir nos templos, ele não podia ir na sinagoga, ele não podia entrar na sinagoga, eles não deixavam entrar na sinagoga. E ele, para piorar mais ainda, em questões judiciais, ele não podia ser testemunha. Então ele não podia, por exemplo, com os romanos não podia, porque os romanos não aturavam ele, porque era um verme, era um traidor. Com os judeus também não podia, porque os judeus também não aturavam. Então ele não tinha para onde ir. Imagina que vida, irmão, desculpe o termo, que vida desgraçada que ele tinha. Não podia ter contato com os romanos, falando em relação à intimidade, a convívio. E não podia ter convívio com o seu povo, com os judeus, que eles não aceitavam por ele ser um traidor, cobrador de impostos. Olha a vida que ele tinha. Ele tinha uma vida, então, com pessoas corruptas iguais a eles, com prostitutas, né, com ladrões. Só essa turma que podia ter contato. Os outros não aceitavam ele. Então, na verdade, irmãos, ele ganhou dinheiro, mas ele tinha uma vida infeliz. Era o mesmo cara de Zaqueu. Era a mesma profissão de Zaqueu. Ele tinha uma vida infeliz. E Mateus era alguém ambicioso. Logicamente, alguém bom de cálculos. Para você cobrar impostos, você tem que ser bom em matemática, você tem que ser bom em cálculos. E é interessante que Mateus ele ficava ali num posto de pedágio, né, uma guarita. Ficava na beira da estrada. Essa estrada ligava Israel a Damasco. E ali, quem passava perto, né, quem passava por ali, que vinha com mercadorias importadas, que eram viajantes, ele cobrava imposto, e também cobrava imposto dos próprios moradores ali de Israel. Então, quem via de longe, os viajantes, ele cobrava impostos de produtos importados. E quem era de Israel também, ele cobrava impostos. E nós sabíamos que eles sempre cobravam a mais para enfiar um dinheiro no bolso, ou pegavam uma porcentagem do que entrava ali, porque, irmãos, não tinha como os romanos ter esse controle. Como é que tinha que ter controle? Hoje é fácil, porque ser monitorado por computador e tudo, né? As coisas têm que jogar tudo lá, dá para ter um controle mais ou menos. Mas naquela época não tinha como ter controle. E eles roubavam muito e enriqueciam muito com isso. Esse era Mateus. Ele teve ali o seu chamado, né? Por Jesus. Mateus 9,9 fala do seu chamado. Quando ele assustou, ele deu de cara com Cristo chamando ele para segui-lo. E em Mateus 9 ainda, do versículo 11 ao 13, Jesus fala assim, olha, pois eu não vim chamar o justo, e sim os pecadores. Ali no versículo 13, e Mateus então ele sabia que ele era um dos pecadores que veio ser chamado por Jesus. Ainda no versículo 12, ele fala assim, olha, quem precisa de cuidado são os doentes, né? Então o médico, ele veio para os doentes, e não para aqueles que estão bons. E ainda no versículo 11, Cristo é questionado pelos fariseus, porque ele comia com os pecadores e com os publicanos. Aí é onde ele dá a resposta no versículo 12 e no versículo 13. Quem precisa de tratamento são os doentes, eu sou o médico para os doentes, e eu vim para aqueles realmente para os pecadores. Eu vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores, e não os justos. Então aqui nós vemos um encontro, Mateus, agora um ladrão, um corrupto, um ambicioso, mais uma pessoa diferente. Porém, Mateus ele tinha uma qualidade, inteligência, né? A sua sabedoria, porque ele tinha que ter muito entendimento em relação a cálculos, impostos, aquelas coisas todas. E Mateus, nós entendemos pelo seu chamado que ele estava o quê? Ele estava cansado. Então Mateus tinha uma grande qualidade, inteligência. Tanto é que Mateus estava tão acostumado a escrever, anotar, lançar impostos, que ele escreveu o Evangelho de Mateus.
segundo Mateus. Tudo que Cristo falava, ele anotava. Tudo que Cristo falava, ele anotava. E depois ele foi realmente aquele que fez o Evangelho segundo Mateus. Porque ele estava acostumado às anotações, detalhes, a organizar ali, né, aqueles impostos, aqueles documentos, aqueles papéis. Então, prova o quanto ele foi útil, né, para o ministério de Jesus. Então, Mateus, um ladrão. Simão Zelote. Este era o zeloso, tinha um grande zelo. O que é zelo? Amor, cuidado, faz as coisas com coração, né? Faz as coisas com grande carinho. Não sabe fazer as coisas de qualquer maneira. É ter zelo, é ter amor, é ter cuidado, é fazer da melhor maneira possível. E por que Simão Zelotes? Zelotes, irmãos, era um partido político da época. E eles existiam há mais ou menos 20 anos antes de começar ali o ministério de Jesus. E eles eram patriotas mesmo, fanáticos, gostavam mesmo do país, da nação, eles eram fanáticos, eles passaram do ponto. Porque eles queriam conquistar as coisas com arma, com violência. E, irmãos, não tinha como, não teve, a não ser que fosse uma intervenção divina, não tinha como vencer o exército romano. O exército romano era forte, era violento, era bem treinado, era bem armado, era numeroso, é tudo muito. Então, naquela época, se não fosse por intervenção divina, os judeus não tinham condições de vencer o exército romano. E eles então lutavam com espada, com arma, né? Eram violentos. E eles desejavam uma liberdade política e religiosa. Sabe, então eles usavam a arma. E a princípio o caso de Judas, por exemplo, né, Iscariotes, queria que Cristo fosse um líder também desses violentos, né, que usasse arma, como foi no caso de Davi, né, e que fosse um desses líderes. Aí Cristo vem manso, falar de amor e tudo, né? E você imagina o primeiro encontro de Jesus, não sabemos como foi, o primeiro encontro de Jesus com Simão Zelote. Você imagina, totalmente contrário àquilo que ele fazia. Agora eu te pergunto, por que Cristo escolheu alguém tão violento? Alguém que resolvia as coisas com sangue. Alguém que estava pronto para morrer ou matar a qualquer momento. Porque Jesus, ele sempre ele sempre explora o melhor das pessoas. Todos esses que nós falamos têm defeitos. Mas Cristo, ele explorava a qualidade de cada um. E aí então fazia a pessoa ser grande, a pessoa ser importante, a pessoa ser realmente alguém abençoado dentro do seu ministério. Ele usou aqui, ele pegou aqui a qualidade de Simão, que era o zelo. Este mesmo amor que ele tinha lá com a pátria, esse mesmo amor que ele tinha com esta causa, quando ele tivesse entendimento, quando ele fosse transformado, ele teria o mesmo amor para o Evangelho de Jesus. Tanto é que tirando João, todos foram até o fim, todos foram mortos. Todos foram mortos, todos foram martirizados, todos morreram de morte violenta, todos foram até o final, inclusive Simão Zelote, que deu a sua vida pela causa, pelo Evangelho de Jesus. Cristo pega sempre o melhor que há em nós. Cristo, como as pessoas, ele não pega os nossos defeitos, ele não pega as nossas falhas, ele aproveita sempre aquilo que há de melhor em nós, ele pega aquilo, em cima daquilo, ele faz um homem e uma mulher de Deus. Foi o caso de Simão aqui. Simão não tinha nada, tinha um zelo. Falei assim, opa, peraí. É só mudar ele de lado. É só dar entendimento para ele. Eu quero esse zelo para o meu lado. Eu quero esse zelo no meu evangelho. Eu quero esse zelo como meu discípulo. Então por isso ele foi chamado.
Tiago e João, chamados de filhos do trovão, filhos de Zebedeu. Eles tinham, irmãos, uma série de defeitos. Eles eram ambiciosos. Está lá em Mateus 20, do 20 ao 21, que chamaram a mãe lá, fizeram um conluio com a mãe lá, mandaram a mãe até Jesus, falaram assim: Senhor, quando tiver no seu reino lá, deixa um sentar à sua direita e à sua esquerda, que, ou seja, queriam prestígio, né? A Trindade, e logo depois viriam Tiago e João. Né? Acima da Trindade só teria Tiago e João. Isso é ambição. Você quer colocar as mãos onde não alcança. Você quer colocar as mãos onde não nos é devido. E eles eram ambiciosos. Esses dois irmãos eram ambiciosos. Eram agressivos e implacáveis. Violentos mesmo. Tem aquela passagem lá em Lucas 9:54, onde Cristo pediu para os samaritanos, por onde eles passaram, não quis dar abrigo, dar morada, pousada para Jesus, porque os samaritanos não conversavam com os judeus, não se entendiam com os judeus. E eles então não deram lá a pousada, não deixaram eles pousar lá, e às vezes nem deixavam passar pela cidade. E voltou então João e Tiago, os dois irmãos, furiosos com Jesus. Não deixaram passar, não deixaram pousar. Você quer que nós mandamos descer fogo dos céus, como fez Elias lá, e mandar queimar e destruir esse povo tudo? Aí qual foi a resposta de Jesus? Que ele responde lá em Lucas 9:56. Vocês estão ficando doidos? Vocês estão malucos? Que espírito está usando vocês? Não é o meu, não. Não é o Espírito Santo, não. Qual espírito está usando vocês agora? Eu não vim matar ninguém. Eu não vim destruir as almas, eu vim salvar as almas. Você vê, irmãos, tamanho era, como que era o coração deles. Você querer que desça fogo do céu para matar pessoas, porque você foi rejeitado. Esse era Tiago e João, que depois tornaram pessoas do círculo íntimo de Jesus. João dormia, deitava no ombro de Jesus, tamanha era a intimidade. Tiago, junto com Pedro, era Tiago, João e Pedro, né? Que fazia parte do grupo íntimo de Jesus, as coisas mais sérias, coisas mais profundas, as coisas especiais, eram esses três que iam. E olha como que eles eram aqui. Violentos, implacáveis, ambiciosos, muitas vezes usados por Satanás, eram o que eles eram. E como nós falamos, esse Tiago aqui, irmão de Jesus, ele morreu à espada por Herodes em 44 depois de Cristo. E João foi o único que morreu de velhice, que não foi martirizado. Tiago foi o primeiro que foi morto, né? Esse Tiago aqui, irmão de Jesus, que tem um outro Tiago, vamos falar dele, que um outro Tiago anônimo, né? E esse Tiago aqui, então, ele morreu em 44 depois de Cristo por Herodes, né? Mandou passar a espada nele lá e matar ele. Tomé, o incrédulo. Em João 20, do 24 ao 29, vemos a passagem quando Tomé fala assim, olha, quando Cristo tinha ido lá ressuscitado, apareceu para os apóstolos lá, Tomé falou assim, olha, ele não estava nesse dia. Ele disse para os que estavam lá, se eu não vi os sinais do cravo na mão dele, se eu não colocar o dedo no buraco dos cravos lá, se eu não colocar minha mão do lado lá onde enfiou a lança e furou ele, eu não vou acreditar. Esse era Tomé. Ele tinha que ver. Não bastava contar, né? Até depois que eles falam para ele, Tomé, bem-aventurado aqueles que não veem, mas que crerem. Aqueles que não vão ver como nós hoje, né? Nós não vimos muitas coisas, mas nós cremos. Então, bem-aventurados somos nós. Não precisamos tocar em nada, né? Mesmo porque Deus é Espírito, você não se toca em Espírito, você sente, você tem percepção espiritual, mas não se toca em Espírito, né? E feliz nós que não vemos com os olhos carnais, mas cremos. Né? Nós percebemos com os olhos espirituais, percebemos com o meio que nós estamos, né? Percebemos de várias formas, né? Então nós somos felizes. Feliz é você que crê.
Feliz é você que hoje está aí aceitando o Evangelho na sua vida, na sua casa, e para transformar a sua vida, que está crendo no Evangelho. Então, feliz é você. E um outro, Paulo, irmãos, era um perseguidor implacável e era um assassino. Está falando, mas que é isso? Perseguidor implacável e assassino. 2 textos vão comprovar isso. Atos 7, do 58, quando eles estavam lá apedrejando Estevão, e Paulo, como tivesse num camarote, né, num lugar privilegiado, ele sentou, e o pessoal foi dando as capas, olha, pode matar, vai apedrejando, que eu vou sentar, que eu vou ver daqui, né, eu vou curtir daqui, vamos dando a capa, que eu seguro a capa para vocês aí, e eu vou assistir de camarote daqui, sentadinho aqui, e vocês vão matando esse rapaz aí. Então, quando eles foram apedrejando Estevão, Paulo sentou, cruzou as suas perninhas, e foi pegando a capa de um e de outro lá, e segurando a capa de um e de outro lá. Ou seja, ele participava, né, desses tipos de coisa. E também, fala em Atos 9, do 1 ou 2, quando Paulo pede carta para o sumo sacerdote, para a igreja, né, para perseguir a igreja. Para perseguir e prender, e logicamente muitos morriam, muitos eram mortos, né, pelas más condições, pela violência, e às vezes eram matados mesmo. Então, Paulo então era um perseguidor implacável e era um assassino. E ele passou de perseguidor a perseguido. Né? De perseguidor passou a perseguido. Paulo era alguém que tinha curso superior, se fosse para os nossos dias. Paulo falava vários idiomas, né? Paulo era intelectual, era culto, era letrado, fazia parte do Sinédrio, né? O Tribunal Eclesiástico Religioso. Então, Paulo era alguém fora do normal, pelo menos em termos intelectuais, em termos de conhecimento, em termos de estudo. E ele fala porque ele jogou tudo isso fora quando ele conheceu Jesus, quando ele conheceu o Evangelho. Se você que é intelectual, que está me ouvindo agora aí, que é culto, e fala assim, mas eu leio a palavra, né, e eu não entendo nada, e eu leio aqui, não entendo nada, eu sou tão inteligente, tão intelectual, sou 1000 vezes mais culto, inteligente do que você que está aí, pastor. Eu falo vários idiomas, é verdade, fala mesmo. Mas para entender esse texto aqui só com o Espírito Santo. Isso aqui com o nosso conhecimento, com o nosso intelectual, porque isso aqui é uma revelação de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo. Para entender as coisas mais simples da palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. O intelectual, o entendimento, a capacidade, o falar várias línguas, ele não vai adiantar. Precisamos que o Espírito Santo nos revele, abra os nossos olhos e os nossos entendimentos, para compreendermos a palavra de Deus. Então este era Paulo. E os irmãos poderiam perguntar, por que você nos deu então as características dessas 10 pessoas, desses 10 apóstolos? Não sei se você percebeu que não tinha um igual ao outro. Não sei se você percebeu que eram todos diferentes. Não sei se você percebeu que cada um tinha suas qualidades e as suas virtudes, mas ninguém era semelhante, nem parecido um com o outro não era. Nem os irmãos eram parecidos um com o outro. Eram todos diferentes. Tirando Tiago e João, que tinham uma certa semelhança, eram todos diferentes. Isso quer dizer que a mensagem que nós queremos entrar nessa noite, é o recado que temos que dar para você nessa noite, que Cristo chamou para ser apóstolos pessoas diferentes, muitos desqualificados, muitos cheios de defeitos, muitos que aos olhos aparentemente não tinham condições de ser apóstolo de Jesus. Mas antes de ser apóstolos, eles vieram para ser discípulos, para aprender com o mestre. E só depois seriam um apóstolo, que apóstolo quer dizer o enviado, aquele que é enviado.
Então, antes de ser apóstolos, eles foram chamados, porque antes eles iam ser discípulos. Discípulos é aquele que aprende com o mestre. Você que está me ouvindo aí, não tem como você fazer alguma coisa para Deus, seja o mínimo que for, sem você aprender. E abrindo aqui um parênteses aqui, para você que é evangélico, né? Você não tem como ir muito longe se você não frequentar uma escola bíblica. Você vai ficar limitado, você vai ficar limitada. Então você tem que aprender, você tem que crescer, você tem que ter conhecimento. Você tem que aprender com alguém que Deus levanta com uma unção, com um talento de mestre. Que vai então te passar, aí sim você vai ser então um apóstolo, um enviado e com muito mais êxito. Porque quem aprende, quem estuda, quem aprende com o mestre ali e não fala e não faz bobagem. Porque ele aprendeu a forma correta, aprendeu como faz. Então aqui, irmãos, todos esses diferentes, todos estes com defeitos. E você que está aí me ouvindo aí, não importa. Hoje, irmãos, a mensagem é para todos, mesmo que não é evangelho, é para todos a mensagem hoje. Você que está me ouvindo aí, está pensando assim, mas, puxa vida, tem pessoas que eram piores do que eu, e tinha mesmo. Tinha desses que vieram apóstolos, tornaram abençoados, que eram piores do que eu, muito pior do que eu e você. Mas por conta de uma qualidade que eles tinham, foram chamados por Jesus. E Jesus queria mostrar que Ele transforma, que Ele lida, que Ele usa, que Ele abençoa as diferenças. Nós não temos que ser iguais aos outros para sermos abençoados por Deus, para sermos uma bênção. Nós não temos que ser igual a fulano e a ciclano, para sermos um instrumento de Deus. Deus usou cada um dentro da sua personalidade, trabalhou o seu caráter, até ter um caráter cristão. E pegou o que eles tinham de melhor, e trabalhou em cima daquilo que eles tinham de melhor, e trouxe aquilo para o reino de Deus. Você que não é evangélico está me ouvindo nesta noite, nós queremos começar por você. Aqui cai por terra qualquer indagação pelo qual você não pode ser chamado. Ah, eu sou tão falho. Ah, eu sou tão pecador. Ah, eu sou tão isso. Sabe? Ah, eu sou o pior dessa terra. Ah, eu sou a escolha dessa terra. A mensagem, o Senhor, Ele transforma todas as coisas. Se transformou aqui esses homens, podem nos transformar também. O que tinha de pior estava aqui. Nós tínhamos ladrões, nós tínhamos incrédulos, nós tínhamos ambiciosos, nós tínhamos arrogantes, nós tínhamos violentos, assassinos, perseguidores, revolucionários. Nós tínhamos tudo aqui. Tímidos, pessoas que se achavam sensatos demais, sábios demais. Comigo eu resolvo na minha inteligência. Tínhamos sonhador, pessoa que vivia viajando aí sem sair do lugar. Tínhamos de tudo aqui. E todos foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Porque Jesus, Ele transforma tudo que é torto, se a pessoa deixar e se a pessoa quiser. Então, o primeiro recado para esta noite é para você que não é evangélico. Tem jeito sim. Tem jeito com a sua vida. Tem jeito com a sua saúde. Tem jeito para essa enfermidade. Tem jeito para o seu casamento. Tem jeito para o seu trabalho.
tem jeito para o seu vício, tem jeito para a sua depressão, tem jeito para a sua angústia, tem jeito para a sua tristeza, tem jeito para você sim, porque o Senhor transforma todas as coisas. Ele manda te dizer nessa noite, se você quiser, eu mudo, eu transformo agora, tem jeito sim. Você que acha aí que é um patinho feio, que é uma ovelha negra na sua família, para você tem jeito. Ah, mas pastor, você não me conhece, eu sou até assassino. Paulo também era. Ah, eu sou o pior corrupto que já existiu. Mateus também era. Tem jeito para você sim. O Senhor, Ele muda todas as coisas. Ah, porque você não sabe, eu já nasci assim. Ele muda todas as situações. Não importa se você nasceu ou se foi no percurso da sua, não importa. Ele muda. Se você quiser, Ele muda agora. Não tem isso que nasce torto, morre torto. Aqui nós temos vários exemplos de pessoas defeituosas, tortas. Só que você fala assim, mas não é possível. Pessoas que deram 3 anos com Jesus ainda não estavam prontas. Não estavam prontas. Muitas vezes aqui era escória, que ninguém queria como Mateus. Mateus, o seu povo não queria, os romanos não queriam, queria apenas o serviço dele, mas ninguém queria Mateus. E você que está me ouvindo nessa noite aí, você fala assim, ninguém me quer mais, minha família não me quer mais, amigos eu não tenho mais, né? Polícia está querendo me matar, do outro lado quer me matar também o tráfico, ninguém me quer mais, namorada não me quer, ninguém me quer, eu não tenho lugar para mim mais, sabe, eu não tenho onde ir mais, eu não tenho espaço para mim mais. Vem agora para os braços de Jesus. Vem agora para aquele que endireita todas as coisas. Vem para aquele que põe todas as coisas corretamente no prumo, no seu devido lugar. Vem para este. É a sua última chance. E alguns que estão me ouvindo aí, que não são evangélicos, estão pensando assim, pastor, isso é mentira, isso é conversa fiada. Como que para Judas não teve jeito? Eu tenho 3 respostas para você. A primeira resposta, por que para Judas não teve jeito? Quando ele andou com Jesus, ele não quis uma mudança. Ele não quis uma transformação. Tanto é que ele roubava, ele era tesoureiro da igreja lá, dos apóstolos com Jesus, ele era tesoureiro lá do grupo de Jesus, e ele roubava o dinheiro da tesouraria e Jesus sabia disso. Como é que alguém rouba dinheiro de uma obra tão demente, de um trabalho tão missionário, tão lindo como o de Jesus, que eles dependiam desse dinheiro para comer, para algumas pousadas, para alguns lugares, eles dependiam desse dinheiro, e Judas sabia disso. Eram doações que eles recebiam de pessoas. E Judas roubava esse dinheiro. Ou seja, ele não quis, 3 anos ele não quis mudar. Então a primeira coisa, por que não teve jeito para Jesus? Para Judas? Porque ele não quis. Ele não quis mudar, mesmo estando com Jesus, ele não quis mudar. O segundo, Judas não teve arrependimento. Embora a Bíblia fale de arrependimento, não foi arrependimento, o arrependimento foi o de Pedro. Judas teve remorso. O que é um remorso? Você fica triste pelas consequências do ato errado que você faz. Por exemplo, você fez uma bobagem lá, você matou alguém. Você não era um assassino. Então você ficou triste pelas suas consequências do seu erro. Mas, no entanto, você continuou fazendo a mesma coisa errada. Você continuou na mesma vida errada. Então isso é remorso. Porque o arrependimento
ele te traz uma mudança. Ele te traz uma transformação. Você lembra de Pedro? Cristo foi atrás dele. Pedro, tu me amas? Primeira vez. Tu me amas? Segunda vez. Tu me amas? Terceira vez. Ali estava dado o perdão de Pedro. E ali realmente Pedro voltou para o ministério. Porque houve um arrependimento. Então, segundo, não houve arrependimento, houve remorso. E terceiro, esse foi cruel. Ele procurou mais uma vez, ele procurou a pessoa errada. Mateus 27, do 1 ao 5, fala que ele procurou lá quem deu as moedas para ele lá, e falou assim, olha, pequei contra Jesus, que ele era inocente, ele era puro, ele era santo. Qual foi a resposta deles? Olha, problema seu, nós não temos nada com isso, nós te pagamos a quantia que você pediu, esse dinheiro é dinheiro de sangue, nós nem queremos esse dinheiro de volta. Isso foram lá os religiosos, falaram lá, a igreja que falou com Mateus, com Judas. Ou seja, ele foi buscar ajuda na pessoa errada. Ele tinha que buscar ajuda nos discípulos, em alguém de Jesus, ou se arrepender mesmo e chorar mesmo sozinho e clamar por Jesus, pelo perdão de Jesus, para ele então teria jeito. Então, em resumo, você que não é evangélico que está me ouvindo aqui agora, só não vai ter jeito para você se você não quiser. Um outro detalhe, para de ir nas pessoas erradas. Você tem ido naquele que não tem bom testemunho. Você tem alguém em casa, algum conhecido, que o testemunho é péssimo. Você tem ido neles. Faz um desafio hoje. Vai atrás de alguém que tem um bom testemunho. Vai atrás de alguém que tem feito a diferença. Vai atrás de um pastor que é sério de verdade. Você tem ido atrás de pessoas erradas. Você tem ido atrás de alguém que você sabe que está na igreja, mas não tem nada de Deus para dar para você. Então hoje só não muda a sua vida se você não quiser. Hoje Deus só não endireita se você não quiser. E o outro grupo que eu mando a mensagem de Deus para você nessa noite, aquele grupo que está afastado dos caminhos do Senhor, você estava certinho, de repente você ficou torto. Tem conserto para você, tá? É lógico que para você não adianta pregar muito, você conhece a palavra, conhece a verdade, mas Deus manda te dizer nessa noite que a hora que você quiser, Ele te conserta. A hora que você gemer, a hora que você gritar, a hora que você dizer que eu não aguento mais, Ele te conserta. Ele te traz de volta. A hora que você quiser. Mas gemer com a alma, não é com a boca, não é com palavra da boca, não, é com a alma. Porque muitas vezes falamos com a boca, mas não é com o que está no coração. Quando você gemer com a sua alma, quando você gritar com a sua alma, quando você der um brado, não aguento mais. Eu estava certinho, eu entortei demais. Senhor, para mim tem jeito. Deus manda te dizer que tem jeito e que Ele está hoje, agora, neste momento, te esperando. Tem jeito. E Ele quer fazer agora na sua vida. Quer te trazer agora. Quer te trazer agora. Quer voltar a te endireitar. Não tem isso. Ah, eu saí, eu estou fora, eu entortei. Tem jeito. Deus muda, transforma, conserta todas as coisas, todas as situações agora, em nome de Jesus. E está só esperando o brado da sua alma, por enquanto foi o brado da sua boca, e não está sendo verdadeiro. Porque está saindo aqui, mas não é o que está aqui. Ele está esperando o brado da alma. Aquele gemido. Senhor, para mim não dá mais. Cansei, me leva de volta. E quando nós voltarmos, você vai estar lá.
certo, reto, pronto para voltar a caminhar. Com algumas pouquinhas curvas só, mas pronto para voltar a ser um instrumento de Deus. E para você, este é o último, que é abençoado ou abençoada aí, que tem feito a vontade do Senhor, tem andado nos caminhos de Deus, tem agradado o Senhor Jesus. E para nós que estamos ministrando nessa live, para todos os pastores, líderes que estão me ouvindo, para aquele que tem levado o evangelho a sério, tem dado grande testemunho, o Senhor tem um recado para nós também. E eu fui muito tratado, nós já estamos terminando. Fui muito tratado, porque nós vemos o apóstolo Paulo, depois de Jesus, foi o maior. Depois de Cristo não teve nem Pedro, não teve ninguém. Depois de Cristo foi o maior. O apóstolo Paulo foi o maior depois de Cristo. E Deus ministrou muito através dele, porque eu me condeno muito. Eu me acuso muito com alguns erros que eu cometo e que eu não concordo e que eu me condeno mais do que o próprio Jesus. Me condeno mais do que o próprio Espírito Santo. Me julgo mais do que o próprio Espírito Santo. E Deus ministrou muito sobre isso no meu coração para esta live, para hoje. Então vai para todos esses abençoados aí que estão firmes, que estão fortes com o Senhor. Deus ministrou algo muito forte no meu coração, que é a questão da nossa natureza humana. Esse é o último que nós vamos ler. Romanos 7,19. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este faço. Este é Paulo que está falando, cara. Este é Paulo que está falando. Olha, as coisas certas que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo fazer. Quando eu vejo, já fiz uma coisa errada. É por conta da minha natureza humana, que a nossa natureza humana, ela tem tendência, ela pesa para o pecado. Né? São a nossa carne lutando contra o espírito. Então a nossa natureza carnal, ela tende, ela pesa para as coisas carnais. E nós temos grande dificuldade, grande peleja. Então você que está me ouvindo nesse momento, que fez alguma coisa que não agradou a Deus, você às vezes aborreceu mais do que o próprio Jesus, está aí triste. Deus fala, não se condene, porque eu te conheço. Não se condene porque está aqui, ó, Paulo. De vez em quando nós somos traídos. Nós somos muitas vezes momentaneamente derrotados pela nossa natureza humana. Mas isso não é para terminar com o nosso ministério. Não é para dizer que nós não somos abençoados. Não é para dizer que nós não somos instrumento de Deus. Não é para dizer que o Senhor não vai nos usar mais. Não é para dizer que nós não somos mais dignos. Não é. Então receba isso nessa noite. Paulo, quando Deus colocou isso no meu coração, me deu uma certa tranquilidade. Que tem coisas que eu falo, tem coisas que eu penso, que eu tenho vergonha. E aí Deus me levou lá. Porque senão daqui a pouco eu, você, nós estamos desistindo do nosso ministério. Por conta dessas coisas, essas pelejas, essas batalhas, dessas coisas que não são normal, não são corriqueiras, não são cotidianas na nossa vida, não acontece todo dia, não faz parte da nossa prática, simplesmente acontece. Simplesmente é um acidente de percurso. Então não se deixe condenar.
você continua sendo uma bênção. Você continua sendo um homem e uma mulher de Deus. Você continua fazendo a diferença em nome de Jesus. Amém? Então presta bem atenção. O Senhor escolheu, o Senhor chamou todas as diferenças para que o nome dele fosse exaltado. Para que todos pudessem produzir através da transformação que ele ia fazer. E com isso a glória e a honra iria para ele. Porque só Jesus pega pessoas tão diferentes, tão distintas, e transforma elas todas. E todas elas são transformadas em bênção. Então você é bênção de Deus. Se você quiser, você é bênção de Deus. Você que já é, não deixe o diabo te roubar isso não. E você que estava lá afastado, nós estamos te esperando. E você que quer, hoje chegou o seu dia, chegou a sua hora. Porque Deus, ele não veio chamar ninguém perfeito não. Não veio chamar ninguém bonzinho não. Veio chamar os pecadores, os perdidos. Porque aí o resto é com ele. Ele transforma, ele molda. Pega o melhor que há em você. Pega o melhor que há em mim. E faz de nós grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Mas tome posse dessa verdade nesta noite em nome de Jesus. Amém? Há jeito. Há solução para todas as coisas. Até para essa enfermidade, para a morte que você está aí. Há jeito, há solução. O seu filho está desenganado lá, que foi condenado, há jeito, há solução. E o que é torto, Jesus endireita. Feche teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite. E pedimos, Pai, visita agora. Visita, meu Pai, essa pessoa que não era evangélico, que não é cristão, Pai. Que acha que nunca seria digno de servir ao Senhor. Mas Deus quer fazer de você o melhor do que muitos que estão lá dentro. Creia nisso. Deus quer explorar a qualidade que você tem e fazer de você o melhor de muitos de nós que estão na casa do Senhor. Então não use isso mais como desculpa. Ele muda, ele transforma, ele endireita. Tem jeito sim. Alguém já disse para você não tem jeito. Alguém já disse para você não tem solução. Deus fala, Deus manda te dizer, tem jeito sim, tem solução assim. E se você quiser, eu resolvo isso aí agora. Você que está afastado, receba o amor de Deus agora. Ele não veio te condenar não, ele veio te amar. Porque quando você voltar, você vai voltar melhor. Você vai julgar menos as pessoas. Você vai acusar menos as pessoas. Você vai entender que nós passamos por dificuldade e muitas vezes caímos mesmo. Então recebe o amor de Deus nessa noite. Mas aí onde você está, dá um grito na sua alma. Ele quer ouvir esse grito, senão ele não pode te atender. Porque ele conhece seu coração, dá um gemido, geme. Geme de angústia, geme de dor, geme de desespero. Fala, Senhor, me leva de volta, eu não aguento mais. Ele quer ouvir só isso, ele não quer ver oração bonita, não. Ele não quer ouvir, não, ele quer ouvir só isso. Ele quer ouvir o seu brado de desespero, o seu gemido. Ele quer ouvir a angústia da sua alma, desejando ele como a corça anseia por águas. Ele quer isso. E você que é uma bênção, vocês que têm ministrado aqui nessa live, meus irmãos, os nossos erros de percurso acontecem, nós não somos perfeitos, senão não estaríamos aqui mais. Nós somos grandes instrumentos de Deus sim, mas com as nossas falhas, com os nossos defeitos, ainda sendo tratados em algumas áreas pelo Senhor. Então receba essa palavra no seu coração. Paulo fala, olha,
Eu não consigo, errei de novo, cara. Eu queria fazer uma coisa, fiz outra. Nós estamos ouvindo o melhor depois de Jesus. Aquele que dizia assim: olha, pode ser meus seguidores, como eu sou de Cristo. Então conforta, consola o teu coração nessa noite. Esse erro de percurso aí não diminuiu diante de Deus a sua importância, o seu galardão, o seu trabalho, o seu ministério não diminuiu para Deus. E eu profetizo com a autoridade do Espírito Santo, eu te abençoo nesta noite, em nome de Jesus. Continua, homem e mulher de Deus, a fazer a diferença. Continua, homem e mulher de Deus, com o teu ministério. Porque o Senhor não te condena. O Senhor sabe, porque um dia Ele já veio aqui, já esteve nesse corpo. Sabe qual a grande dificuldade de ser espiritual num corpo que tende para as coisas da carne? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Receba essa palavra de bênção, de vitória na tua vida, na tua família, na tua casa. Tem jeito para o seu trabalho, tem jeito para o seu negócio que está falido, tem jeito. Tem jeito para suas dívidas, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Ah, mas quem vai dar jeito? O Senhor vai dar jeito. Tem jeito. É o dono da hora e da prata, tem jeito. Receba na sua alma em nome de Jesus. Não receba de mim, não. Receba do próprio Espírito Santo na sua alma em nome de Jesus. Tem jeito. Deus te abençoe. E que você tome posse na íntegra desta palavra em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus por esta rica oportunidade de mais uma vez estarmos ministrando a sua palavra. E também agradecemos ao Senhor e por você abrir o seu lar, a sua casa, e nos confiar que entrássemos na intimidade aí do seu lar. Deus te abençoe em nome de Jesus. E você que pode, continue orando para nós, para o nosso ministério, para que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia e cada dia nos fazer dele realmente um instrumento que possa realmente fazer a sua obra, fazer aquilo que agrada a Ele. Deus abençoe a todos vocês. E amanhã não se esqueça, nós temos uma outra live abençoada, às 19h30. Então nós já te convidamos para receber amanhã a sua bênção, a sua vitória. Quarta-feira também teremos, se não voltarmos ainda para a igreja, teremos uma outra live às 19h30, na quarta-feira. Também outra mensagem abençoada, outro recado de Deus para os nossos corações. Então vai se alimentando aí da palavra de Deus. O que nós temos trago é do trono de Deus, não é de nós, não é de homem, mas é do próprio Deus para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos para o alto. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo, permaneça em cada coração, não só agora, mas para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus.